O Jardim da Criação, a história de Adão e Eva. No princípio, quando o universo ainda sussurrava o eco do haja luz, Deus contemplou o vazio e o preencheu com beleza. Moldou o céu como um véu de eternidade e a terra como um berço fértil. Os rios se derramavam em harmonia, as montanhas erguiam-se como colunas de sabedoria e o vento dançava ao som da criação. E então, da poeira do solo e do sopro divino, nasceu o primeiro homem. Seu nome era Adão, feito de barro e de eternidade. Deus o colocou no coração do Éden, um jardim tão belo que as palavras não ousavam descrevê-lo. As águas eram claras como cristal, correndo suavemente por entre pedras lisas e flores que jamais murchavam. As árvores se erguiam altas, repletas de frutos doces, e o ar exalava o perfume da vida recém-criada. Ali, tudo pulsava em perfeita harmonia. Os pássaros coloridos voavam em sinfonia, os cervos pastavam tranquilos, e o rugido do leão era apenas um cântico de força, não de medo. O Éden era um reflexo do próprio Criador, puro, belo e pleno. Deus disse a Adão com voz serena: de todos os frutos do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essas palavras gravaram-se na alma de Adão como um lembrete de que até mesmo no paraíso há limites que sustentam a ordem. Mas o Senhor, em sua sabedoria, viu que a solidão não era destino digno do homem, e disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, enquanto o sono pesado envolvia Adão, Deus tomou uma de suas costelas e, com ternura e poder, formou Eva, a primeira mulher. Quando Adão abriu os olhos, viu diante de si uma criatura de beleza inigualável, suave como o luar, forte como a terra que o sustentava. E ele disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A partir desse dia, Adão e Eva caminharam juntos pelo Éden. Eles eram como duas chamas unidas, aprendendo a se reconhecer, a cuidar, a amar. Juntos, exploravam cada canto do jardim, tocavam as pétalas que nunca murchavam, alimentavam os cervos com as mãos, conversavam com as aves que respondiam em cantos e brincavam com os pequenos animais que se deitavam aos seus pés sem medo. As manhãs eram banhadas pela luz dourada do sol nascente, e as noites eram cobertas por um manto de estrelas que pareciam sorrir sobre eles. Adão ensinava a Eva sobre as árvores e suas raízes, enquanto ela lhe mostrava os segredos das flores e das águas. E juntos descobriam o valor da amizade, do cuidado e da responsabilidade que vinham com o dom da vida. Mas nem tudo no Éden era inocente. Entre as árvores havia uma serpente, astuta, de escamas reluzentes e olhar penetrante. Ela se movia com graça, deslizando por entre as folhas, observando silenciosamente o casal. Era paciente, inteligente e conhecia as palavras como armas. Adão e Eva, obedientes ao Criador, mantinham distância da serpente e também da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se erguia majestosamente no centro do jardim. Seus frutos eram belos, reluzentes, quase hipnóticos, e cada vez que passavam por ela, um leve sussurro parecia atravessar o vento. O convite da curiosidade, o eco da escolha. O próprio Deus visitava o jardim. Sua presença era como uma brisa suave que movia as folhas e tocava seus corações. Eles o ouviam, conversavam, faziam perguntas e aprendiam. Com ele, compreendiam que a liberdade não era fazer tudo, mas escolher com sabedoria. Assim se passaram muitos dias e noites. Adão e Eva eram felizes. Não conheciam o medo, nem a dor, nem o tempo. Viviam o agora, puro, eterno e cheio de propósito. Mas dentro de cada ser humano, mesmo nos primeiros, há um sussurro de curiosidade, uma chama de desejo de compreender o que está além do permitido.
E a serpente, com sua astúcia antiga, sabia disso. Ela começou a se aproximar, não com força, mas com palavras. Primeiro, apenas observava. Depois, elogiava as flores que Eva cuidava. E então, num dia em que o sol parecia mais quente e o vento mais lento, ela falou: "Por que não comes do fruto da árvore no centro do jardim?" Eva, surpresa, respondeu: "Deus nos disse que podemos comer de todas as árvores exceto dessa, porque se comermos, morreremos." A serpente riu com suavidade e disse: "Morrer? Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como ele, conhecendo o bem e o mal." Aquelas palavras penetraram fundo no coração de Eva. Ela olhou para o fruto, belo, perfeito, cintilante. E por um instante, o jardim inteiro pareceu silenciar. A dúvida havia sido plantada. O que seria conhecer o bem e o mal? Seria esse o próximo passo da criação? Eva tocou o fruto, e seu toque foi seguido por um arrepio. Adão, ao vê-la, hesitou, mas sua ligação com ela era profunda. Quando ela lhe estendeu o fruto, ele aceitou, sem saber que naquele gesto repousava o destino da humanidade. No instante em que provaram, algo mudou. A inocência se desfez como névoa. O jardim, antes cheio de luz, parecia agora revelar sombras. Eles olharam um para o outro e sentiram vergonha. Perceberam que estavam nus, não apenas no corpo, mas na alma. Tentaram se cobrir com folhas e se esconder entre as árvores, mas o Criador os chamou com voz triste: "Adão, onde estás?" E o homem respondeu: "Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi." Então Deus perguntou: "Comeste da árvore que te ordenei que não comesses?" E Adão respondeu: "A mulher que me deste por companheira, ela me deu, e eu comi." E a mulher disse: "A serpente me enganou e eu comi." A harmonia do Éden havia sido quebrada. Não por um castigo cruel, mas por uma escolha, o primeiro reflexo da liberdade humana. Deus olhou para eles com dor, não de ira, mas de amor ferido. Sabia que a inocência não voltaria. Então, os vestiu com peles, um gesto de cuidado mesmo na punição, e os enviou para fora do jardim. O Éden permaneceu atrás, guardado por querubins e uma espada flamejante. Adão e Eva seguiram adiante, de mãos dadas, em direção a um mundo que agora exigiria trabalho, esforço e fé. Mas Deus não os abandonou. Mesmo fora do paraíso, seu olhar os acompanhava. Eles aprenderam a plantar, a colher, a chorar e a rir novamente. E compreenderam que a vida é, acima de tudo, uma jornada. Não de perfeição, mas de aprendizado. O fruto da árvore lhes dera o conhecimento do bem e do mal, e com ele veio a consciência da escolha. E enquanto o sol se punha no horizonte, Adão olhou para Eva e disse: "Mesmo fora do Éden, ainda temos um ao outro, e onde há amor, talvez ainda haja um pouco do jardim." E assim, o homem e a mulher caminharam sob o mesmo céu que os viu nascer, levando consigo a centelha da eternidade e o eco do primeiro amor, o amor que nasceu no coração do paraíso e sobreviveu além dele.